fazer esse tipo de vestido, para fazer esse corte de cabelo. Em qual dimensão você está indo? Qual é a dimensão que está te influenciando? É a quinta dimensão. As suas atitudes revelam isto. Mostra isto. Aquela pessoa que está perdida, sem endereço, sem saber para onde vai. Alguém fala uma coisa, ele vai. De repente alguém fala outra coisa, ele vira, vai para outro canto. De repente, hoje está com cabelo vermelho, amanhã está com cabelo preto, outro dia está com cabelo amarelo. Recebendo influência, está perdido. Mas qual é a dimensão que nos está influenciando? Eu creio que é a dimensão dos salvos. A sexta dimensão. A sexta dimensão aqui no Brasil, a sexta dimensão lá no Oriente, a sexta dimensão lá na Ásia, a sexta dimensão lá na África. Tudo é para cima, não é? A sexta dimensão, a quinta dimensão. A gente faz um culto fúnebre, família todos são crentes, todos cristãos, e quem morreu é uma pessoa que não era cristã, não havia se convertido ainda, mas antes, na prostituição, usando drogas, seu cabelinho a lá homem, né? Assim que fala, aquela mulher que parece um homem, aquelas roupas mais extravagantes. Eu estava lá no funeral, na casa de um dos nossos irmãos, e uma da filha dele morreu, e lá nós estávamos, a igreja toda foi lá, dar a ele as suas condolências, sofrer com ele, a partida de sua filha. De repente, só chegando, os amiguinhos dela, as amiguinhas, choravam em volta do caixão, todas de tatuagem, todas de brinco, piercing aqui, piercing ali. Aquele grupo de pessoas mais vulneráveis. A imagem fala, irmãos, a imagem fala. A imagem fala. A gente sabe que o interior, a gente não está vendo, mas o exterior revela o que está no interior. Eu sei que no meio de tudo isto, Deus conhece de fato onde está a verdade do coração de cada um. Mas nós vemos no exterior o que está no interior. As palavras que nós falamos daquilo que está no nosso coração. As roupas que nós vestimos, nós revelamos o que está no nosso coração. As nossas atitudes, as pessoas com as quais nós associamos. Você vê quinta dimensão e sexta dimensão. E nós estávamos ali, aquele grupo de gente chegando, com as quais ela fazia companheirismo. É a dimensão que ela vivia. E teve um entre eles que saíram de fininho e disse assim: precisamos de ir atrás da polícia para poder controlar, porque vai chegar aí um grupo que são rivais, são polêmicos, e se pode acontecer até briga e morte aqui. Preocupado pelos que estavam chegando ali para o velório. A dimensão que eles vivem. E se vivem em briga aqui, grupos contra grupos, aqui, na quinta dimensão, eles estão do mesmo jeito lá. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? Influência da quinta dimensão. São irmãos, eles dizem, né, são espíritos, ainda que não foram evoluídos, que encostou nela, encostou nele, mas no nome do Senhor Jesus Cristo nós expulsamos todos os encostos. E nós sabemos o que são esses encostos. São espíritos que antes eram espíritos de luz, mas que hoje vivem nas trevas. Dá glórias a Deus, irmãos. Qual é a sua concepção da Bíblia? Qual é a sua concepção do profeta? Qual é a sua concepção a respeito desse grupo aqui de Umas? Qual é a sua concepção a respeito desse plenário que nós temos de 4 em 4 meses vindo a Goiânia? Qual é a sua concepção a respeito dos pregadores que pregam essa mensagem?
aperfeiçoará. Essa aqui é a realidade. Então o irmão Brando diz aqui assim, e aí, pastor Wagner, a gente está lá para fazer o culto, para consolar quem estão ali, família. A gente, é claro, não vai cometer a estupidez já de declarar para o público que aquela alma não está na sexta dimensão. Mas a vida que ela viveu revela que ela morreu realmente. E só agora o juízo. Nós não estamos na altura de colocar gente no inferno e colocar na sexta dimensão. Na mensagem O Testemunho do Mar, o irmão Branham diz assim, o sacerdote estava ali em volta daquele mancebo de qualidade, e fazendo aquele culto, e dizendo que ele estava no céu, quando na realidade a Bíblia dizia que ele estava no Hades. As pessoas podem se enganar. Então nós não estamos à altura de determinar a pessoa que está no céu, pessoa que está no inferno. Mas, de uma forma ou de outra, você vê quando a pessoa é salva e quando a pessoa não é salva. Porque a salvação, ela é ganha, ela é revelada, ela é mostrada enquanto nós estamos aqui. Ninguém é salvo depois que morre. Para você ser reconhecido como uma pessoa salva, você tem que aceitar a salvação. É aqui. É agora. E viver como uma pessoa salva. Essa é a verdade. E o irmão Branham diz assim, agora nós encontramos aqui que alguns pensam, ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo. Buda foi um filósofo. Gautama foi um filósofo. Sócrates foi um filósofo. Antes de Jesus. Jesus veio, também foi um filósofo, mas ele foi muito mais do que um filósofo. Foi ou não foi? Essa é a nossa concepção. O irmão Breno diz, ele foi um profeta. Ele foi um profeta, mas ele foi muito mais do que um profeta. Ele foi um cordeiro de Deus? Foi. Mas ele foi muito mais do que cordeiro. Na nossa concepção, na luz que Deus tem nos dado, ele não é só cordeiro, ele é leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Não há dúvida acerca disso, mas ele foi muito mais do que um filósofo. Alguns deles pensaram que ele era profeta. Ele foi um profeta, verdade. A Bíblia diz que ele foi, mas ele foi mais do que um profeta. Alguns deles disseram, ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse tão bem assim.